Ataques violentos. Sentimento de desespero. Fúria incontrolável. Quase 1 milhão de crianças norte-americanas foram diagnosticadas com transtorno bipolar. São crianças que têm explosões de fúria e ataques de raiva desproporcionais a outras crianças. Hoje, 4 famílias abriram suas casas para nossa câmera e vão compartilhar suas histórias. Eu tento esconder o problema porque as pessoas acham que bipolaridade é loucura. Suas dificuldades. E a luta para melhorar a vida de seus filhos. Diga o que eu preciso fazer. Se tiver vídeos, eu compro. Livros, eu compro. Me dê as ferramentas para resolver isso. Meu filho é bipolar. Here, you hold that. Slow down. O Chase é apaixonado por tudo que faz. Ele é carinhoso, amoroso e é bobo. Ele adora fazer os outros rirem. Como eu fui mãe muito cedo, eu não sabia o que era normal e o que era anormal num bebê. Só quando ele entrou na pré-escola, eu descobri que ele era meio hiperativo, meio genioso, meio sensível demais. Então comecei a reparar nos outros e perceber que aquele comportamento não era normal. E ele começou a ficar violento. Na última década, houve um aumento dramático no número de crianças diagnosticadas com transtorno bipolar. Uma palavra pode desencadear um ataque e a criança se comporta de maneira violenta, agressiva, pode quebrar coisas, jogar as coisas longe, pode bater e machucar os outros, fica fora de controle. O transtorno bipolar é um problema mental marcado por episódios de mania e depressão. Nas crianças, o problema pode ser muito mais difícil de ser diagnosticado e tratado. Nós adotamos a Samantha quando ela tinha 8 dias de vida e vimos na hora que havia algo diferente nela. Um bebê normal se aconchega quando vem para o colo. Ela ficava dura. Eu achei que o problema era meu. Mama. It's too cold for that. No. We gotta wait a few months for swimming pool weather. Essas crianças têm explosões de fúria, ataques de raiva com muita frequência. Podem ser diários, semanais e são desproporcionais aos de outras crianças. Nós adotamos a Kelsey e eu vi no histórico familiar a palavra bipolar. Eu sabia por cima o que era, mas não sabia de verdade. Aí eu perguntei para a agente de adoção, e essa história de bipolar? E ela me deu uma olhada e eu devia ter desconfiado. Ela disse, você nunca vai precisar se preocupar com isso. Se ela receber amor e carinho, isso nunca será um problema. Kelsey, no. 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 Kelsey, no. A cara dela mudava na hora. Ela baixava a cabeça e virava os olhos. Ela fechava os punhos com muita força e fazia um barulho como se rosnasse. At one point, numa hora, você está no alto da montanha-russa, muito feliz, muito animada, e de repente você cai. Você fica triste e irritada, e é muito difícil porque você não sabe muito bem o que fazer.
Uma característica desse transtorno é sua natureza episódica, a alternância entre os episódios maníacos e depressíveis. Há períodos em que a criança fica em seu estado normal. Você vive preocupado sem saber quando pode acontecer e acontece com frequência. A Kelsey estava tentando descrever sua raiva para mim e disse: "Mãe, não tem coisa pior no mundo." E me dá vontade de pedir desculpas para todo mundo, mas para quê? Todo mundo acha que eu sou um monstro. All right, whose turn? Dickies. No. Shell. Thank you for this wonderful day. And how am I going to Como eu vou cuidar de 4 crianças bipolares? Eu sou a avó, não a mãe. Sou mais velha e como eu vou protegê-las na adolescência e na juventude? Ter 4 crianças com graves transtornos de humor numa família é muito raro. Muita gente diz que se um dos pais é bipolar, a chance é 1 em 6. Outros dizem que é 1 em 10. Outros dizem que se os 2 pais forem bipolares, as chances são de 70%. Tem tudo a ver com a influência genética. Shelby. I hate you! Stop it! Shelby. Shelby, stop. Shelby. Meu sonho é todos nos entendermos sem brigar, sem ficar gritando e berrando uns com os outros. É difícil dizer exatamente quantas crianças têm esse problema. Jogamos uma rede bem grande sobre muitas crianças, e algumas têm mesmo o que nós consideramos o transtorno bipolar, enquanto outras crianças têm algo bem parecido, mas não exatamente isso. É esse o nosso foco. O que elas têm? Eu torço para que o dia seja bom, torço para que o Chase consiga ir para a escola e voltar bem para casa. Torço para que possamos mantê-lo seguro. Keep him safe. Get this together, right? Scoot back on there, and then we can talk so I can hear you. We're gonna get through this together, right? Hi, my name is Chase and I'm a festival basketball player. Chase is 7.5. O Chase tem 7 anos e meio e foi diagnosticado com transtorno bipolar já faz 2 anos. 2 years now. Quando ele se enfurece, ele não dá bola para o que eu falo. E sua agressividade com os outros é bem direta. Todo mundo dava palpite. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E eu fazia, mas não dava certo. E eu comecei a me preocupar. Aí eu comecei a registrar tudo, porque eu queria que os médicos entendessem do que eu estava falando. Ouvi pela primeira vez a palavra bipolar do médico, depois de insistir para saber com que eu estava lidando. Mas não conseguimos detectar nada até o primeiro surto psicótico. Estávamos na estrada e estava chovendo. O Chase soltou o cinto de segurança e tentou me estrangular. E eu estava na faixa mais rápida e na chuva. Eu entrei em pânico, imediatamente. Falei coisas para tentar trazê-lo de volta à realidade, mas não era meu filho. Naquele momento que eu percebi que o problema era mais grave. Could be fun. Ah, there's a coal pile.
O que não pode é as pessoas concluírem que isso é uma invenção da indústria farmacêutica, porque os pais vão acabar prejudicando seus filhos. E isso seria uma tragédia. Existem doenças nas quais os remédios fazem toda a diferença entre um desenvolvimento normal ou não. A bipolaridade pode afetar os estudos, o relacionamento com a família, com os amigos, pode afetar o futuro da criança. E negar a medicação é negar um tratamento ao qual eles têm direito. Amy, you want to sit down and look at it with Chase? Sit down. The frog went all the way up, all the way up. O Chase e a Amy se amam, mas batem um no outro como todos os irmãos. That's funny, Amy. Eles têm um relacionamento bem normal, mas quando o Chase está instável, a Amy fica longe dele. Amy really just stays away from him. What's Chase doing? Out there. Getting out of his bed? Yes. What are you doing? And I hate you. I hate you. Go in your room. No! We got ogre, big ogre. Yeah, let me show you. Okay? When she's not with Chase. Quando não está com Chase, você nem percebe como ela é afetada, porque age normalmente. Mas quando chega em casa depois do Chase ter um de seus acessos e ele tenta dizer oi, ela deixa bem claro que não está à vontade. Eu tive que mandá-la pegar o telefone 2 vezes. É triste pedir para sua filha de 3 anos pegar o telefone para você ligar para emergência. Não se pode subestimar o poder de uma criança bipolar para causar estragos. Isso pode ter um efeito muito destrutivo, não só na criança, que de repente fica isenta da disciplina e das regras habituais. Também pode ser muito destrutivo para os irmãos e para os pais. Pode destruir o bem-estar e o equilíbrio da vida em família. Sou mãe solteira, mas minha família toda fica em volta do Chase e cada um tem seu papel. Quando ele chega da escola, vem muito estressado. Ficamos meia hora jogando e ele se acalma. Okay, enough. Chase, is this game? Chase, enough. No, you're not doing that. Enough of that, Chase. Get away. Now. Get away? That's how you feel now, Chase? Oh, no! You didn't let me save it. Hey, Get off me! Chase foi internado 5 vezes no ano passado. Ele estava com tendências suicidas, muito deprimido, ficou muito descontrolado. A primeira internação durou 55 dias e a segunda 26. E a terceira e a quarta, cada uma durou mais de 15 dias. He's gone. We're not doing this game right now. Alguns dias depois, Chase foi internado pela 6ª vez em menos de 2 anos. Eu vivo em outro mundo, como se isso fosse normal. As internações, as ambulâncias, as alucinações, os medicamentos. Essa é a nossa vida. Para mim, isso é o normal.
Morning, sunshine. Ready to get ready for school? No hugs. You need some time to wake up? Weekday morning. Durante a semana, se a Sam não acorda sozinha, eu acordo. Okay, I'm gonna go get some clothes for you, okay? I'll be right back. Ontem à noite, ela estava muito agitada. Só foi deitar lá pelas 10 da noite. Sunny outside. Oh, bright light. Come here. I'll try and help her get dressed. Eu tento ajudá-la a se vestir e ela não me deixa. Why'd you throw your toothbrush? Mom's gonna be careful, but you have to stop moving. It's almost like she just Parece que ela não consegue concordar comigo e faz de tudo para não me atender. do what I ask her to do. You're gonna make Jeff late. Come on. Sempre achamos que ia dar certo, que só precisava de estrutura. Ela entrou numa escola Piaget e estava fazendo terapia ocupacional e começaram a fazer terapia comportamental também por causa dos surtos, que nós achávamos que eram só ataques de raiva. Quando ela tinha 3 anos, começamos a perceber que ela machucava outras crianças. Ela machucava uma criança e quando a criança começava a chorar, berrar, ela tampava a boca dela e a segurava para ela não contar nada. No, Sammy, why did you pull her hair? She said sorry, but I wonder why you pulled her hair. Quando soubemos o que estava acontecendo, vimos que precisávamos de ajuda. Hey. Grab your coat, huh? Come here. I think we need to calm down. Come here. Come sit with Mom. Come here. No, sorry. No. I think we need to calm down. You want to read one of your stories? No. What do you want to do then? Nothing. You're really not sure, are you? Mom, you rub your head. No. Okay. This is where she gets unsure of what she really wants, and she's actually tired. She probably does need a nap, but she just gets unsure of what she wants, and she does want it, she don't want it, she does want it. And I think this is where her mind is just constantly in chaos. Well, you gotta get some sleep. Yeah. Okay. That's it. Now we're gonna go out of the room. Yep. Take a nap, Sam. Go lay down. Ripping the wallpaper off. She's ripping the wallpaper. Hi. You say hi? How are you? Good. Should we go back? What do you think? No, you want to stay out here? No, okay. Let's go. Sammy came to me at 3.5. A Sammy chegou aqui com 3 anos e meio, uma paciente bem pequena. O que tem interesse e importância é que a Sammy é adotada. Os pais adotivos conhecem o histórico genético dos pais biológicos, e tanto a mãe biológica quanto o pai biológico são bipolares. Com isso, ela tem grandes chances de ser bipolar. Oh, you do that better than I do. Press the big blue button. Eu acho que dá um aperto no peito porque é um diagnóstico para a vida inteira. Ninguém se cura de transtorno bipolar.
She's been on many medicines. What she really needs is another kind of mood stabilizer, whatever you want to call what she has. Part of the difficulty with Sammy is that she's... Parte da dificuldade é que a Sammy é muito nova. Por causa disso, tenho de ser muito moderado com o tratamento. Os medicamentos já são usados em crianças da mesma idade da Sammy, mas não em muitas. But there's not a lot. Os Fishers. Do you want lunch? Well, remember there's chicken noodle soup from last night. You weren't here. Come on, let's go get something to eat. Really thirsty, but not hungry. You want some water? Okay. Okay, go get some water. My name is Susan Fisher. Meu nome é Susan Fisher, tenho 65 anos e sou avó dessas 4 crianças de quem temos a guarda e que estão em processo de adoção. Minha filha é mãe de todas essas crianças. Ela se formou no colegial e tomou a decisão de se envolver com pessoas erradas. Todas as crianças sofriam abandono e maus tratos. Os pais haviam pregado as janelas e diziam que se elas saíssem de casa, a polícia as levaria embora. Era o Jake que cuidava de todos. Ele enchia as mamadeiras com o que achava pela frente e trocava fraldas. Ele tinha 3 anos e meio. A Shelby costuma fantasiar e ainda tem uma imagem idealizada dos pais. O Logan praticamente não se lembra de nada. E a Emily era bebezinha. Eu achei de coração que dando comida e todo o nosso amor para eles, que tudo daria certo, só que não foi bem assim. As mudanças de humor eram gigantescas e aconteciam a cada instante. Eles se jogavam no chão, chorando, inconsoláveis, e dali a 15 minutos riam de tal maneira que você ficava louco. Marcamos consulta para os 4 com um psiquiatra, e ele disse que achava que os 4 eram bipolares. E a minha ficha não caiu. Aí ele olhou para mim como se eu estivesse em coma e disse que os 4 eram bipolares. E eu falei, mas como pode isso? Eu não conseguia aceitar que aquelas 4 crianças lindas tinham um distúrbio mental. Shelby! I hate you! Stop it! Shelby! Stop! Look what you've done to the puzzle. You can destroy your own things, but you cannot... I didn't mean to! Okay, we have a bucket of meds. So each child has initials, A, M, and PM. So I put each one out. Shelby, I'm questioning myself. Eu vivo me questionando. Demoro de 15 a 20 minutos para separar as doses diárias para uma semana. E toda vez que eu pego um frasco, eu penso, é uma criança. Achar a medicação certa ou a combinação de medicamentos adequada é um desafio. Existem várias categorias de remédios que agem nesse transtorno. Controladores de humor, antipsicóticos, antidepressivos. Mas em cada categoria, existem vários medicamentos diferentes. Within each of those classes, there are lots of different individual kinds of medication. Não se trata de ser cauteloso ou moderado demais, mas as pessoas precisam saber quais são os efeitos colaterais de cada medicação. Algumas atrapalham a memória e a aprendizagem. Sabemos que muitas crianças engordam. Isso se torna problemático em vários sentidos, não só por causa das consequências médicas do ganho de peso, pois existem outras consequências importantes como gozações, bullying, e isso é muito grave e muito comum. Are you ready? Meds. Get pajamas on, brush your teeth. Thank you. Usually how many? 7. Are you ready? Okay. But you gotta wake up. Logan, are you gonna eat? How come? I'm full. You're full. The worst moments are... É ruim ver as crianças em eventos sociais ou simplesmente indo à escola. Just going to school.
Elas são marginalizadas, não têm amigos. You're ready to go. Yeah, I really want a friend because right now. Quero muito ter um amigo, porque não tenho nenhum na escola. Também não tinha amigos antes. Achei que tinha, mas não tinha. I did when I really didn't. Logan, are you done? A Shelby foi diagnosticada com transtorno bipolar e é déficit de atenção e também tem uma leve paralisia cerebral. Não existe remédio para que seja aceita socialmente, que evite o rótulo estampado na testa de doente mental. Eu quero ser sociável, mas é muito difícil. Really hard for me Porque eu não sei manter uma conversa. A interação não é o meu forte. Not really my strong point. E eu penso tanto nisso que eu fico extremamente ansiosa. A lot of anxiety for me. Hi, eu sou a Kelsey e tenho 11 anos. Eu vejo a minha vida como uma montanha-russa, cheia de curvas, altos e baixos. Porque eu sou bipolar. O começo da vida da Kelsey foi horrível, injusto. Nós a adotamos quando ela estava com 9 meses, mas quando ela tinha 6 meses, um médico deu um laudo dizendo que nunca tinha visto tantos hematomas num bebê tão novinho. Ela tinha várias costelas fraturadas, fratura no crânio. No início, eu pensei que era tudo por causa do trauma e que depois de um tempo ela se acostumaria com a gente. Achei que era uma questão de tempo. A Kelsey tinha ataques, batia em mim, me mordia, me chutava. Ela ficava descontrolada e isso durava horas. Kelsey, please don't. Kelsey, you're gonna hurt yourself. You're really gonna hurt somebody. Ela estava com 3 anos e eu pensei, vou perder meu emprego porque eu não posso sair todo dia para buscar minha filha na creche. E foi o que aconteceu. I used to hurt people. Eu machucava os outros sem querer e eu queria pedir 1000 desculpas porque eu me arrependia, mas não dá porque o tempo não volta. But I can't because time can't rewind itself. Na escola, as crianças viviam provocando. Elas a chamavam de bobona, chamavam de gorda. E faziam isso de propósito, porque gostavam de vê-la descontrolada. Eu estava no playground e um menino me chamou de gorda. Uma funcionária da escola viu que eu estava ficando cada vez mais nervosa, então ela chamou outros funcionários para me tirarem de lá. Eles colocaram meus braços assim e seguraram as minhas pernas desse jeito, retas e cruzadas. Assim eu não ia conseguir me mexer. So that I couldn't move at all. It was really scary. Deu muito medo e só de lembrar eu me sinto péssima. It just makes me feel horrible.
Tentamos vários medicamentos, porque nada fazia efeito por muito tempo. Alguns funcionavam durante um tempo e depois paravam de funcionar. Ela estava crescendo. Depois tivemos 2 anos incríveis em que ela estava ótima. Comecei a duvidar, a achar que ela não era bipolar, porque os ataques haviam parado. E aí pensamos, ela está estável há 2 anos, vamos começar a tirar os medicamentos aos poucos. Hello, Kelsey. Hey. Hi. Why don't you guys come on back? We had tried tapering. Tentamos diminuir os medicamentos achando que ela era uma criança com quem poderíamos tentar isso. We can try tapering. And you're on a bunch of medicines. Trying to get her to the least. Queríamos dar o mínimo possível com o máximo de efeito. Resolvemos tentar isso com a Kelsey e reduzir um dos medicamentos em 20%. E virou um caos. Things fell apart. Eu estava fazendo minha lição de casa e, de repente, eu fiquei zangada. Eu entrei no quarto e comecei a chutar e bater uns travesseiros na cama, só para passar a raiva. Parece que uma bola de raiva vai crescendo dentro de mim. E quando está bem grande, ela estoura e explode. Eu explodi e não conseguia mais parar. When my sister gets mad, she wants to be alone. Quando minha irmã fica nervosa, ela gosta de ficar sozinha e nós deixamos. Mas às vezes, quando ela começa a chorar e se acalmar, vou lá e dou coisas para ela ficar mais calma. I'll start to go in there and give her stuff and help her calm down some more. Kelsey, can I go in there? What? If I get mad again, I don't want to hurt you. After it happens, I can't remember. Depois que acontece, eu não lembro do que eu fiz. Depois eu começo a lembrar de algumas cenas. Getting the pieces back in my mind. And then I remember. Aí eu lembro de tudo e eu sempre choro porque, na verdade, eu não queria ter feito aquilo. So what are you gonna do if your bullies try to pick on you today? Most likely walk away from them. She gets so depressed, you know. Ela fica muito deprimida, chateada e tenta se controlar. Todo dia na escola ela usa as dicas que aprendeu. Ela quer se encaixar. She just wants to fit in. Eu tento esconder a bipolaridade porque às vezes os outros acham que é loucura. E eles não entendem, então eu tento esconder porque eu não quero que me achem louca. Kelsey got text messages. A Kelsey recebeu mensagens de texto provocativas de algumas meninas e elas foram muito maldosas. Elas a chamaram de burra, falaram, sabemos onde você mora, vamos pegá-la. E a Kelsey ligou para elas e perguntou, por que estão fazendo isso comigo? É muito chato porque eu ouvi cochicharem sobre mim. A Kelsey fez isso e aquilo, só que depois eu não ouvi o resto. Eu só quero que vejam que eu sou legal, eu sou confiável, eu sou uma boa pessoa. Não interessa se eu sou bipolar ou não. Eu posso ser uma menina normal. Toda quarta-feira vamos ao 4H.
A Kelsey e o Morgan são membros e o Morgan tem mais dificuldade do que a Kelsey. Ela está indo muito bem, está treinando com o cão sozinha. Look at this cute doggy. So how's it going, Sammy? Huh? Good day or bad day? Milk before we came over a spoon. She got mad? Oh, yeah. Yeah. Teresa. A Teresa, coitada, está começando. Eu fico com pena, porque eu sei que ela está perdida. Eu lembro de mim quando a Kelsey tinha 3 anos. Back when Kelsey was 3 years old. So, and then of course she was screaming at me that I was bad. And I know those feelings. Conheço essa sensação, eu sei o que ela está sentindo, a impotência e tudo mais. Eu quero muito ajudá-la. Did you have problems with Kelsey spitting at you? It would have been nice to have. Teria sido ótimo ter alguém para me dizer: meu filho fazia isso, sabe o que nós fizemos? E ela quer saber. She wants to know. No, I was trying to protect. She wants to know. Ela quer saber o que deu certo e o que não deu. Mas nem tudo que deu certo com a Kelsey vai dar com a Sammy. We do. And what does she do? She starts screaming. She flips out. Yeah, she flips out. A lot of times I don't. Não costumo comentar os problemas com outras pessoas porque ninguém entende. Normalmente dizem, meu filho passou por isso e nós fizemos tal coisa. Mas eles não entendem que o filho deles pode ter feito aquilo, mas não do mesmo jeito que ela. E que nós já tentamos todas aquelas coisas, mas não funcionaram com ela. Sam, you got a little too personal there. There are a little bit of differences in the two. As duas são um pouco diferentes. A Sammy é bem sociável, a Kelsey não é. Acho bacana poder passar um pouco do que eu aprendi para ajudá-la. Eles sabem o que estamos passando. Vejo a Kelsey como ela está bem e isso me anima. We're doing freestyle. You're going to kick going down, and you're going to swim with both arms coming back. Quando eu estou nadando, eu posso ser eu mesma. Ali eu sou uma garota normal. Eu tenho muitos amigos lá e eu sei que eles confiam em mim. Eu posso ignorar a bipolaridade e ser eu mesma em vez de ser a garota bipolar. Ser rotulado de bipolar significa que a pessoa tem uma grave doença para a vida toda. Isso pode marcar muito a pessoa e sua família. Nos últimos anos, os especialistas acham que um número cada vez maior de crianças pequenas está sendo erroneamente diagnosticado com o transtorno bipolar. Se eu não fosse bipolar, eu não me sentiria tão assustada. Eu não teria o medo que eu tenho, porque eu tenho muito medo, pavor do que vai acontecer. Os médicos estão propondo outro nome, transtorno do temperamento irregular, que simplesmente descreve os sintomas que as crianças têm. Muitas crianças que eu trato se encaixam mais nesse novo diagnóstico. Talvez a Kelsey não seja bipolar, mas eliminar o nome não elimina os problemas. Não tratamos o nome, mas a criança e seus problemas. Muitas crianças vão continuar sendo tratadas com medicação. Não estamos de forma alguma tentando propor a normalização de uma doença. Estamos apenas dando um nome menos associado ao nome de outra doença bem definida. Okay. Can I listen, Sammy? Listen. If you hold real still like Mr. Bear here, we'll get this done real quick, okay? Real quick. Look at Mr. Bear. Já tentamos tantos medicamentos que já não existem muitas opções. You're all done. Já foram 6 medicamentos diferentes desde o último verão. O que está em jogo para a Sammy é o sucesso na vida. Agora ela mora num lar com pais que a amam e apoiam com seus problemas de comportamento. E ela só tem 4 anos. Mas será que esse apoio vai existir quando ela tiver 17 anos? E que tipo de caos esses problemas de origem biológica vão criar para ela?
driven problems create for Sammy. Oh God. Oh my goodness. Oh God. I mean, she's a very Ela é uma criança muito carinhosa e gosta de abraçar. She likes to hug. Yeah. And she's just... E é muito fácil amá-la. Just easy to love. Então, quando ela tem os ataques, você tem que aceitar tudo junto. É um pacote. Acho que é isso que nos ajuda a atravessar tudo. Porque nós temos momentos muito bons com ela. A gente só precisa lembrar disso. Bedtime. Let's go. Hop 2, 3. Take your socks off, Logan. You want a little lavender? Yeah. I'm thinking we made it through another day. Quando eu os coloco na cama, eu penso, sobrevivemos a mais um dia. Ninguém se machucou, ninguém se feriu, ninguém sofreu bullying. Estamos todos bem. We're okay. How about if you take your glasses off? Are you wearing them to bed? No. No, I'm to sleep. I don't know that. Soul to keep. Soul to keep. As crianças estão deitadas, tranquilas, vão dormir e eu sobrevivi a mais um dia. Todos nós sobrevivemos. Okay, good night. Off. Depois de 42 dias de internação e tratamento, Chase recebe alta. You say bye? Bye. Bye, thank you. You coming home? Yeah. Give me a hug. Crianças com transtorno bipolar e suas famílias são muito corajosas. Os pais se sentem muito sozinhos diante de suas vulnerabilidades clínicas ou psiquiátricas. Isso exige uma grande dose de força e integridade. E eu tiro meu chapéu pela bravura dessas famílias e os seus filhos. Toda vez que eu sinto que vou desabar, o Chase faz alguma coisa que me faz lembrar por que eu ainda insisto. Tenho meus momentos e às vezes eu choro com o Chase. Depois de um acesso de raiva, ele chora porque se sente culpado. Eu fico ao lado dele chorando e tento ser forte para ele, mas às vezes é ele que acaba me consolando. Ele sempre diz que nós vamos ficar bem, que vamos superar. Ele fala sério, ele diz: aconteça o que acontecer, eu te amo e sempre vou amar. Tudo vai dar certo. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.